A equipe da BMC News continua com a cobertura da gravação do EQI Invista Lá Fora, um evento online totalmente gratuito que será exibido entre os dias 7 e 8 de março. Dessa vez para conversar com o Vitor Aracá, que é responsável pela asset do Morgan Stanley. Vitor, o mercado sofreu um pouquinho neste mês de fevereiro. Foi um mês que assustou praticamente todos os investidores, tanto aqui no Brasil, onde perdeu bastante valor, quanto nos Estados Unidos, algumas instabilidades. No entanto, o cenário macroeconômico, a gente teve alguma grande mudança? A gente vê um cenário diferente do ano passado, mas é diferente para melhor ou para pior? Como você avalia o posicionamento da economia internacional neste momento, aqui nesse começo de 2023? Boa tarde. O cenário é menos favorável do que era no ano passado, dado que as economias em desenvolvimento ainda aceleram, mas talvez não compensem pela desaceleração, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu estou falando de desaceleração, não necessariamente uma contração econômica, dado que a nossa visão é de um potencial pouso suave, ou seja, a economia desacelerando, mas não potencialmente entrando em recessão. E recessão, não estou falando de recessão técnica, que seriam 2 trimestres sequenciais de PIB negativo. A recessão pelo órgão oficial que determina isso, vendo várias variáveis ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu em fevereiro foi mais um ajuste de preços, porque as mudanças macroeconômicas não foram muitas. Então, você viu, por exemplo, alguns dados de economia mais robustos, alguns dados de inflação menos favoráveis, consequentemente, o mercado leu que potencialmente o ciclo de juros americanos, que são referência para a política monetária mundial e também para a renda fixa mundial, não estariam próximos do fim. E aí, lógico, você viu a renda fixa com as suas respectivas curvas mais ascendentes, mais inclinadas. E aí isso refletiu nos preços de renda fixa e também na percepção de risco e, consequentemente, ativos de risco como renda variável tiveram um retorno negativo em fevereiro. Mas fevereiro, tem que lembrar, é um mês, e o mês é muito curto. Então, quando a gente pensa em investimentos, especialmente de bolsa, a gente tem que ter um horizonte bastante mais largo, de anos, para poder avaliar o quanto o modelo de negócios das empresas que a gente sócio estão performando em linha ou melhor do que o esperado. Maravilha. Inclusive, agora que você mencionou que fevereiro é apenas um mês, nós temos uns dados divulgados que mostram ali uns dados bem robustos, inflação ainda penando a responder às políticas monetárias ao redor do mundo. No entanto, isso deve afastar o investidor que deseja se posicionar no mercado internacional. Muitos que nos assistem ainda podem não investir no mercado internacional, ter seus investimentos totalmente alocados aqui no Brasil. Esse cenário como um todo, o cenário ainda é pouco responsivo a todas as políticas. Deve afastar o investidor ou é um motivo para estudar ainda mais, se colocar ainda mais e até se posicionar em mercados que podem ser até mais defensivos que o Brasil? Toda a nossa conversa com os investidores centra em pelo menos 2 palavras: diversificação e horizonte de investimento. Então, você ir para fora, se você está diversificando, certo? Dado que o Brasil, seja na ótica do PIB, a gente está falando do PIB brasileiro, de acordo com o Banco Mundial, na casa de 1,6 trilhões de dólares, e o PIB mundial fechamento de 2021, tá? 96,5 tri, economia americana próxima de 23 tri. Então, existem muitas outras oportunidades em termos econômicos lá fora, quando comparado com aqui. E mesmo bolsa, se você pegar dados de World Federation of Exchanges, no Brasil, empresas domésticas são só 361 listadas. Nos Estados Unidos, domésticas, junto à Nasdaq, com o NYSE, são quase 5 mil. E ao redor do mundo a gente está falando de mais de 50.800 empresas. Então existem muitas oportunidades lá. Tá? Então, diversificação é isso. E lógico, o horizonte é você pensar quanto você vai deixar de tempo o dinheiro investido. É o prazo para os investimentos materializarem. Então, por isso que é necessário sempre ter uma conversa com o seu consultor, com o seu assessor, com o seu banker, para definir qual é o seu perfil cruzando com o horizonte para você ter, lógico, uma carteira diversificada. Dito isto, existem inúmeras oportunidades e se você pensa na ótica de investimentos de valor, ou seja, tem como inspiração Benjamin Graham, Warren Buffett quer comprar barato, os ativos estão bem mais baratos do que estavam, por exemplo, em janeiro do ano passado. Então pega, por exemplo, o índice S&P 500. O seu auge foi próximo ali de 4.800 pontos. E ele chegou a cair no ano passado por volta de 25%. E aí então você pode pensar, pode cair mais? Sim, mas ele está 25% mais atrativo do que estava lá atrás na ótica do preço. E o que caiu foi o preço, não necessariamente foram os valores das empresas que estão por trás das ações negociadas em bolsa. Então o que nós, gestores de recursos terceiros, fazemos é separar o que é preço de valor. E quando tem um hiato em favor do valor, quando comparado ao preço, você tem esse descolamento, aí você tem uma janela de valuation, aí você pode aproveitá-la. Maravilha. Inclusive, você mencionava
os ativos listados, os domésticos nos Estados Unidos, um número muito grande, mais de 5 mil ativos, mais de 5 mil empresas domésticas, mas também mencionou que ao redor do mundo existem muitas possibilidades. Investir lá fora, investir nos Estados Unidos, ou ainda há muitos mercados a serem explorados pelo investidor brasileiro? Investir globalmente. Então, eu sempre falo que existe vida além do índice S&P 500, dado que o índice tem na sua carteira teórica 503 ações, e o mundo tem bastante mais empresas listadas. Existem oportunidades não só nas Américas, como também na Europa e na Ásia. E se você pensar num bloco econômico em desenvolvimento, que as pessoas também chamam de emergentes, que a gente vê mais vantagens competitivas sustentáveis, é o bloco asiático. Então, por exemplo, no que tange a crescimento do comércio eletrônico, diferentes fontes mostram que entre as 10 principais economias / mercados que vão ter o crescimento maior em 2023, expectativas, tá? Dessa fonte, 7 delas estão no Sudeste Asiático. Entre eles, Índia, Indonésia, Taiwan, Filipinas, Malásia. Você tem aproximadamente 2 na América Latina e 1 que é os Estados Unidos. Então, assim, existem muito mais oportunidades também em outros lugares para você apurar. E se você ficar olhando somente para S&P, você não captura. Maravilha. Lembrando, terá um painel exclusivo com a participação do Vitor Aracaki. Então, para você que quer acompanhar essa conversa, nos dias 7 e 8 de março, o evento da EQI Invista lá fora.